E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo não está escrevendo para quem não conhece Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo para os crentes de Roma. E ele está escrevendo para os crentes de Roma dizendo: transformai-vos. Você sabia que ainda existe uma transformação que todo salvo deve passar? Olá, queridos graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a transformação pessoal que Deus já planejou para cada um de nós. O novo nascimento dá início a esse processo de transformação pessoal que Deus tem proposto para cada um de nós. Essa palavra transformai-vos no grego é a palavra metamorfo, é da onde vem a palavra metamorfose, que significa mudança de forma. Talvez você já deva ter ouvido falar do exemplo da borboleta. Uma lagarta entra num casulo, passa alguns dias lá dentro e quando ela sai de lá, sai como uma borboleta. Ela entra como uma lagarta e sai como uma borboleta. Ela mudou de forma, isso é metamorfose. Agora você há de convir comigo que uma borboleta não é uma lagarta melhorada, é uma lagarta transformada. E é justamente isso que Deus quer para nós. Deus não quer nos melhorar, Deus quer nos transformar, mas transformai-vos. Em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Quem diria que o homem que no passado gastou a sua vida para perseguir e exterminar os crentes, agora está disposto a se desgastar por amor aos cristãos? É desse tipo de transformação pessoal que eu quero falar nesse vídeo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, o sacerdote Zacarias está dentro do templo fazendo seu serviço e no momento que ele está lá dentro, o anjo aparece para ele e diz, no versículo 13 de Lucas 1, disse-lhe porém um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho de bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. O anjo aparece e diz para Zacarias que as orações deles foram ouvidas e eles vão ser pais de um menino chamado João. E o anjo deixa claro qual é o chamado de João: converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Esse é o chamado de João Batista. Esse é o serviço que Deus confiou para João Batista: converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Mas preste atenção no que o anjo disse: ele será grande. Deus não tinha apenas um serviço para João Batista executar. Deus tinha uma pessoa para João Batista se tornar. Ele será grande. Deus não tem apenas um serviço para você desempenhar. Deus planejou uma pessoa para você se tornar. Mas esta transformação pessoal, ela virá através do servir. Em Efésios capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, objetivando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Perceba como Paulo está ligando aperfeiçoamento com desempenho do serviço. Existe um você atual e existe um você aperfeiçoado. E o caminho que conecta um ao outro é o servir. Pelo servir, Deus vai te transformando na pessoa que Ele mesmo planejou para você se tornar. Desde quando a nação de Israel foi dividida, logo após a morte do rei Salomão, começou uma rixa entre os judeus e os samaritanos, que com o passar do tempo, esta rixa só cresceu e aumentou. Na época de Jesus, essa rixa está tão acirrada que o Evangelho de João, no capítulo 4, mostra um momento onde uma mulher samaritana fica ofendida, porque Jesus, um judeu, dirigiu a palavra a ela. O historiador judeu Flávio Joséfo narra que quando Alexandre o Grande, o rei do Império da Grécia, estava subindo para Jerusalém para conquistar a cidade e subjugar os judeus, eram os samaritanos que o estavam guiando. Com esse pano de fundo histórico em mente, eu quero ler com você Lucas capítulo 9, no versículo 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?
Jesus ia atravessar uma aldeia samaritana. Ele envia 2 mensageiros na frente para esses 2 mensageiros preparar pousada para eles ficarem à noite. Mas os mensageiros voltam com o seguinte relato: ninguém quer dar pousada para nós. Por quê? Porque Jesus é judeu, os discípulos são judeus, a aldeia é de samaritanos, e os judeus e os samaritanos são inimigos. Quando Tiago e João, que João? João, apóstolo do amor, mas aqui em fase de construção. Quando eles ouvem que os mensageiros voltaram dizendo que ninguém quer dar pousada para eles na aldeia, João diz assim: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para matar tudinho? Presta atenção que João nem disse: Senhor, por que o Senhor mesmo não ora para cair fogo do céu e matar tudinho? Não, ele não disse assim. Ele disse: Senhor, se tu quiser, eu oro e cai fogo do céu e mata tudinho. Graças a Deus que a fé opera pelo amor. Quando Jesus encontrou João e separou ele para ser treinado, João era assim, rancoroso, amargurado, vingativo. Não pensou 2 vezes em fazer fogo do céu para cair e matar todos os samaritanos. Anos depois, a gente agora está no livro de Atos, e no capítulo 8, no versículo 14, é narrado assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Filipe chegou na cidade de Samaria e está evangelizando os samaritanos. Esta notícia chegou na igreja de Jerusalém, e quando a igreja de Jerusalém escutou isso, enviou para Samaria Pedro e João, para Pedro e João orarem por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. No versículo 25 diz assim: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então eles chegam em Samaria, na cidade dos samaritanos, que tem uma rixa, ajudam na pregação do evangelho, oram por eles para eles serem cheios do Espírito Santo, e quando eles terminam a obra, eles vão voltar para a igreja em Jerusalém. Mas o texto diz que no caminho, enquanto eles estão voltando para Jerusalém, eles vão passando por algumas aldeias de samaritanos e estão evangelizando várias aldeias. Quem está evangelizando várias aldeias? Pedro e João. Que João? O mesmo João que uns dias atrás queria que caísse fogo do céu e matasse todo mundo. É nesse tipo de transformação pessoal que Deus está interessado. Você se lembra da história de Moisés? Moisés ainda morava com o faraó e saindo do palácio ele olha uma cena, um egípcio espancando um hebreu. E ele fica tão irado com aquela situação, ele entra no meio da situação, mata o egípcio com as próprias mãos e enterra ele na areia. Moisés era assim, explosivo, iracundo, raivoso. Quando ele está descendo do monte com as 2 tábuas da lei, que ele olha o povo adorando o bezerro, ele destrói aquelas tábuas da lei só de raiva. Em determinado momento, já no deserto, Deus disse para ele: fala com a rocha e a rocha vai dar água para o povo. E ele, já com raiva, pegou o seu cajado e bateu 2 vezes na rocha, pois esse era Moisés no início da sua jornada. Explosivo, raivoso, iracundo. Mas em Números capítulo 12, no versículo 3, está relatado sobre Moisés assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Às vezes nós ficamos tão focados no que essas pessoas fizeram para Deus, que nós não percebemos o que Deus fez nestas pessoas. O maior perseguidor da igreja se transformou no maior defensor dela. Um homem rancoroso e vingativo se transformou no apóstolo do amor. Uma pessoa explosiva e iracunda se tornou a mais mansa da terra. É neste tipo de transformação pessoal que Deus está interessado. Deus não nos vê apenas como uma mão de obra para trabalhar no seu reino. Deus nos vê como filhos amados. Por isso, o maior interesse de Deus não é no que você está fazendo, é em quem você está se tornando enquanto você está fazendo o que você faz. Hebreus capítulo 12, no versículo 1, registra assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta carreira está proposta, ela não está imposta. Ela está proposta. Existe um você hoje e existe um você aperfeiçoado. E o caminho que conecta os dois é o serviço que Deus tem para você desempenhar. Mas esse serviço que Deus planejou para você desempenhar não está imposto, está proposto. Deus chega para você e apresenta uma proposta para você servir no reino dele. Em Mateus capítulo 4, no versículo 21, narra Jesus chamando alguns dos 12 apóstolos. Diz assim:
Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Quando Jesus mandou João largar tudo e segui-lo, João disse sim, graças a Deus por isso. E se João tivesse dito não? Eu vou te dizer o que provavelmente teria acontecido. Muito provavelmente, Jesus iria encontrar outra pessoa para desempenhar a função que João desempenhou no ministério. Mas João nunca teria se transformado no apóstolo do amor. Deus tem uma proposta para você servir no reino dele. Se você rejeitar esta proposta, não é apenas um serviço que você está rejeitando, é uma pessoa que você está rejeitando. Que pessoa? A pessoa que Deus planejou para você se tornar. O serviço que Deus tem para você fazer, outra pessoa pode fazer no seu lugar. Mas a pessoa que Deus planejou para você se tornar, só você pode ser esta pessoa. Pense bem na proposta que Deus está fazendo para você. Seja abençoado com a prática desta palavra e até o próximo vídeo. Mas eu quero que você preste atenção que a Bíblia não diz que eles começaram a orar e cantar louvores na meia-noite. Diz que quando deu meia-noite, eles já estavam orando e cantando louvores a Deus. Eu te pergunto, que hora eles começaram? Não sei, a Bíblia não diz. Mas às vezes a gente lê o texto e pensa que na hora que eles começaram a cantar e louvar, o terremoto veio. Será?